Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar analisando as notícias com você o jornalista Edson Carpentier e o também jornalista e advogado Marcelo Pavão. Na semana passada, Edson, nós comentamos aqui que o número de processos por intolerância religiosa e racismo no Brasil no ano passado foi um absurdo, 176 mil processos. É um número inacreditável, né, que tenha tanto racismo e tanta intolerância. Um fator que leva a essa quantidade alta é que hoje tudo é judicializado. Aconteceu qualquer coisinha, vamos abrir um processo, né? Mas outra coisa é a escalada da ignorância também do século XXI. E na segunda-feira, na Bahia, uma mulher do Candomblé, quando ela colocou as contas do Candomblé no metrô de Salvador, ela sofreu um ataque de intolerância religiosa por um evangélico. Um evangélico. Como é que você vê isso, hein, Edson, no século XXI, 2024? Boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos, ao Marcelo Pavão, ao Paulo Chique, que hoje está pela primeira vez aí de camisa polo, então, olha, o cara é chique até de camisa polo, né? Então, prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a companhia do telespectador. Bem, Paulo, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente vive tempos a raiz de tudo isso está na saúde mental, que, aliás, é o mês de você cuidar da sua saúde mental. Temos uma campanha nacional de cuidar da saúde mental. É a resposta da sua pergunta, né? As pessoas estão tudo isso eu acho que é fruto de problemas do dia a dia que vão somatizando, as pessoas explodem. Obviamente que tem o preconceito, que só agrava quando a pessoa começa a ter sua saúde mental agravada. Marcelo Pavão, boa tarde. Alguns pastores evangélicos, lógico que a gente não pode generalizar, mas alguns pastores evangélicos, eles disseminam o preconceito no discurso deles, não é? Exato. Boa tarde, Boa Paulo. tarde. Quero só registrar aqui a honra de estar compondo bancada com Edson Carpentier, que tem uma história no jornalismo regional. É uma honra estar aqui ao seu lado. E ao Paulo, eu já sempre falo que eu admiro muito o Paulo. E Paulo, pegando um gancho no que você começou falando, o aumento, né, das denúncias, é exatamente isso que o Edson falou. Parece que as pessoas tomaram liberdades, talvez seja um resultado das redes sociais, da própria pandemia, mas ao mesmo tempo que muitas pessoas começaram a sair das sombras e agredir, e fazer outras pessoas que eram oprimidas, agredidas, começaram a tomar coragem mesmo, porque não é uma questão do certo e errado, é uma questão de coragem, é um ato de coragem denunciar esse tipo de agressão. E cada vez que um ato de agressão é denunciado às autoridades, aos meios de comunicação, muitas e muitas pessoas se encorajam a também tomar essa atitude. Nós vimos agora, por exemplo, fazendo um paralelo, a questão da modelo e apresentadora Ana Hickman. Após ela tomar a decisão de sair de casa, de entrar, de judicializar o fim do seu casamento, muitas pessoas também, muitas mulheres principalmente, tomaram essa iniciativa. E eu vejo da intolerância a mesma coisa, porque, infelizmente, e a gente não pode generalizar, existem pastores evangélicos realmente sérios, realmente que são pastores do seu rebanho, né, religiosamente falando. Agora, existem pessoas que disseminam ódio, que misturam ideologia política com maldade, com religiosidade, e aí sim, que cada vez mais tomara que a gente registre muito para as legislações serem adaptadas, serem atualizadas, para a gente efetivamente proteger as pessoas que são oprimidas. Nós não podemos, por exemplo, aceitar o que aconteceu com aquela mãe de santo, que foi uma avó que foi assassinada, uma septuagenária que foi assassinada na frente
de 4 netos menores de idade no meio da noite, lá na Bahia também. E aqui em Santos tem muita intolerância, mas a gente precisa, da mesma forma que o racismo, a gente não pode ser contra o racismo apenas, a gente tem que ser antirracista, participar e proteger. Então, se você tem empatia, você que é nosso telespectador ou telespectadora, você tem empatia, se você entende que a violência religiosa não deve prosperar, quando você for testemunha, se junte ao oprimido e levante mais uma barreira para se defender. É só assim que nós vamos vencer a intolerância, a falta de educação e, principalmente, a ignorância. Porque a gente sabe que pastores ou outras origens, né, da agressão, essas pessoas têm muita força, porque elas ecoam o seu discurso de ódio, elas investem no discurso de ódio e votam no discurso de ódio, o que é pior. Por isso é que nós temos deputados, prefeitos, governadores, senadores que disseminam o ódio. E é isso que a gente precisa parar. Porque quem a gente precisa colocar no Congresso, independente de ideologia, são pessoas que trabalham, seja direita, esquerda, centro, que vão lá para trabalhar e não para disseminar ódio. Nós falamos aqui de pastores evangélicos porque, aparentemente, o homem era cristão, falou em Jesus Cristo, aparentemente um discurso evangélico. Mas é lógico que existem padres também que têm um discurso inadequado, tem pais de santo da Umbanda, tem religiosos do Candomblé, do Espiritismo, teve o caso do João de Deus, isso acontece com qualquer religião. Mas muitos pastores que se notabilizaram pela comunicação, inclusive em televisão, em rede social, eles têm esse discurso do ódio. A cidade de São Paulo, Edson, colocou a tarifa zero nos ônibus de domingo no meio de dezembro. Muita gente diz que é uma questão eleitoral para beneficiar o prefeito que é candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Na verdade, aparentemente tinha uma demanda reprimida, porque o número de passageiros aumentou 31% nessas semanas desde que foi implantado tarifa zero no domingo. Eu acho que é uma medida positiva, se é uma medida eleitoreira, que tem eleição todo ano, então, porque aí eles fazem coisas boas para o povo, né? Muita gente que não tem dinheiro, isso aí é pessoas que querem sair com a família, não tem como se locomover, não tem recurso para bancar a passagem que é cara para o padrão brasileiro, né? Para quem ganha salário tão baixo como é a média do trabalhador brasileiro. Então, se você oferece isso, ótimo. Eu acho que essa não é uma demanda reprimida, sim, mas por falta de recurso, Paulo. Mas é uma medida positiva. Espero que o atual prefeito de lá faça outras medidas positivas, mas não apenas em ano de eleição, né? Agora, Edson, não tem aquela história de que não existe almoço gratuito? Alguém paga? Então, alguém paga. O passageiro que paga durante a semana vai pagar pelo... Não, mas já tá o contribuinte de São Paulo vai pagar? Já está pagando, né, Paulo? Porque a passagem é cara e ainda a prefeitura dá uma grana muito alta para as empresas de ônibus. Acho que, se não me falha a memória, é 1 bilhão por ano, uma coisa assim, para manter o sistema funcionando, né? Santos já é 1,5 milhão por mês. Você São Paulo, acho que é 1 bilhão, talvez, acho que por ano. Praia Grande, São Vicente, Santos podem adotar. Cubatão, há um tempo, teve... Já faz alguns anos. Santos teve no passado. Santos teve aos domingos. Aos domingos, como é São Paulo. Parecido com São Paulo. Cubatão teve o transporte municipal totalmente gratuito, né? Na década de 80, talvez. Eu questiono essa situação do subsídio, porque eu vejo assim, existem municípios, será que todo município precisa ter empresa contratada? Ou, já que subsidia, por que não tem transporte próprio? Esse é o questionamento. Então, nós já tivemos aqui a CSTC, a cidade de Santos, salvo o melhor entendimento, tem o mesmo tamanho há muitas e muitas décadas. Então não cresceu para o lado que nós estamos numa ilha. Então por que não se retoma a empresa própria, com funcionários próprios? Pode até fazer uma economia mista. Eu questiono um pouco essa terceirização. Por exemplo, São Paulo é um mundo, então é diferente. Agora, municípios pequenos, no Paraná nós temos vários exemplos de cidades, se não me falha a memória, até Curitiba, tem algumas cidades que o transporte é totalmente gratuito e
totalmente sustentado pelo município. Já que se paga subsídio, por que não se faz um planejamento para que o transporte seja gratuito? Então fica aqui a sugestão. Depois de intervalo, política. Tarcísio de Freitas criticando a Enel, concessionária de energia elétrica em São Paulo. Márcio França, 38º ministério do governo Lula, agora oficial, o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e das empresas de pequeno porte. E Marta Suplicy aceita no PT como vice do Boulos do PSOL, sem as prévias que o ex-marido dela queria, o Eduardo Suplicy. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, o Edson Carpentieri, jornalista do Jornal da Orla, estão analisando as notícias com você. Vamos falar um pouquinho de política, Pavão? Márcio França é o 38º, está chegando perto de 40. Número de ministérios. A brincadeira Lula e seus 40 ministérios, não, né? Mas, Paulo, é aquela coisa, Ministério da Micro, Pequena Empresa, do empreendedor, assim, inventaram literalmente, embora eu entenda que esse ministério é uma redefinição daquele ministério antigo que era do Afif Domingos, se não me engano, que ele já foi ministro da microempresa, né, da pequena empresa, qualquer coisa assim. E eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é importantíssimo, Paulo, mas isso é Ministério da Indústria e Comércio. Isso não era para ter ministro, era para ter um secretário. É óbvio que é para acomodar político, é óbvio que é para não deixar fora do governo, mas a gente não pode concordar. Não há justificativa para ter 38 ministérios, salvo para ter 38 pessoas mamando. Então, é lamentável que essas práticas continuem. Se o Lula quer se reinventar, se o Lula 3.0 quer realmente fazer história, precisa começar a enxugar o seu ministério. O Márcio França é um político de muito bom senso, né? E ele, primeiro, as informações de bastidores, diz que ele tem estudado bastante para tentar entender qual é a função do ministério dele. E a segunda é que ele se sente rebaixado, Edson. Não, tudo bem, pode ser, mas... Que nem o Santos foi no futebol, o Márcio França foi no ministério. Mas o Márcio França é um político muito hábil, ele vai fazer do limão uma limonada. Ele foi rebaixado? Foi. Mas ele pode virar esse jogo. Porque eu acho, ao contrário do Pavão, eu tenho uma opinião de que esse ministério pode ser muito importante. Porque o que sustenta o Brasil não são as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas. As microempresas é que geram milhões de empregos. Só que elas não têm recursos. Você vai num banco, é juro abusivo, juro roubado, você é assaltado quando você entra num banco, quando você entra no site de um banco, você já é assaltado. A função do governo é viabilizar essas pequenas e médias empresas a juros que o sujeito possa pagar, o pequeno empresário possa pagar. Hoje o governo empresta milhões, emprestou milhões para o jatinho do Dória, para o jatinho do Luciano Huck. Se esses milhões chegassem no pequeno emprego, no pequeno empresário, no microempresário, como é a ideia, muda o jogo. Agora, então, pode ser um excelente ministério, desde que não seja um cabidão de empregos. Então, a ideia é ótima, foi para acomodar o Márcio, foi. Mas o Márcio pode fazer isso numa limonada. Parar com essa história do BNDES, dar bilhões para os tubarões e migalhas para o pequeno e médio empreendedor. A gente pode mandar uma ideia para o presidente Lula, mais 2 ministérios, aí faz Série A e Série B, né? O ministro pode ser rebaixado, pode subir 20 ministérios de Série A, e 20 ministérios. Aí fica 20 para cada, né? Mas aí também pode dar margem que o Pavão falou, né? Presidente Lula e seus 40 ministérios não vai soar muito bem. Agora, tem casamentos que acho que nunca acabam. E o do Eduardo Suplicy, da Marta Suplicy, um já está na segunda, terceira esposa depois, ela também, mas politicamente eles se afastaram. Ela teve grande destaque como ministra, mas também principalmente como prefeita de São Paulo. E agora o PT aceita a Marta Suplicy como vice do Boulos, né? Não é uma coisa tão fácil assim, sim, porque o Aldo Rebelo, aliado histórico do sim, PT, ministro também da Dilma, do Lula, lá do PDT, ele falou, não, Boulos não, a gente ia fazer a Copa, ele liderou o movimento Não Tem Copa, né?
Mas o Eduardo Suplicy também queria prévias no PT para indicar a vice do Boulos. E o PT disse que ele foi atropelado e é Marta Suplicy a vice sem prévias. Paulo, E o PT aceitou a Marta de volta, né? Aceitou e vai aceitar. A gente não pode esquecer, por exemplo, o atual presidente Lula, ele foi candidato, se não me engano, 3 vezes antes, 3 ou 4 antes de ser eleito em 2002. Por que ele foi eleito em 2002? Porque o vice dele é José de Alencar, qual partido? PL. Era a 4ª candidatura. Exato. Perdeu para o Collor e 2 para o Fernando Henrique. O mesmo partido do Jair Bolsonaro. Vejam, quem era o presidente do PL em 2002? Valdemar da Costa Neto. Quem é o presidente do PL em 2024? Valdemar da Costa Neto. Então nós estamos falando do mesmo partido, ela não está no PL, mas eu estou falando, o PT necessariamente se uniu ao que era centro-direita, que era o PL, para se eleger. O que a Marta representa? A Marta representa uma resistência ao PT. Eu não estou aqui, não sou advogado do PT não, mas lógica da política. Se o PT não demonstra que está se chegando ao centro para compor com o Boulos, que é considerado extrema esquerda, ele perde. Então, foi uma jogada de mestre, a gente já falou isso aqui no Opinião semana passada, foi uma jogada de mestre que essa composição. Quem segura o Boulos? Alguém que tem mais experiência e mais voz ativa do que o Boulos. Quem que pode ser nesse espectro todo? Marta Suplicy. Ah, mas é secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Foi feito o convite, ela aceitou. Ricardo Nunes está chupando o dedo. E agora querem colocar um coronel para vice. Então, quem que vai ser? Ricardo Nunes e um coronel, Boulos e Marta Suplicy. Não sou nenhum Nostradamus, mas bingo para quem compôs Boulos com Marta. Não estou aqui fazendo juízo de valor se são bons ou não, mas politicamente foi uma jogada de mestre. Acho a gente sempre tem que ser bastante discreto com a idade das mulheres, né? Então é melhor não falar aqui que a Marta Suplicy vai fazer 79 anos, agora dia 18 de março, Edson. Mas está muito bem, né? 79. O Biden tem isso também, tem um pouquinho mais até e vai à reeleição. Não tem nada a ver. Agora, eu acho que para quem já abraçou o Paulo Maluf numa disputa eleitoral como foi o PT, que era o maior adversário dele, inimigo, não era inimigo, abraçou, pediu bênção para o Paulo Maluf, receber a Marta Suplicy... Café pequeno, né? Café pequeno. Na política, todos dizem a mesma coisa, reservadamente, né? Na eleição vale tudo, menos perder. Então, agora, tá explicado. E o Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo vai ficar falando. Quem é o Aldo Rebelo? Quantos votos tem o Aldo Rebelo? O Carlos Lupe, o presidente do partido, é ministro do Lula. O Aldo Rebelo vai participar aqui do Opinião na semana que vem. Ele vai vir de chapéu? É muito inteligente, mas não tem voto, né? E o Márcio... Bom, a gente já falou do Márcio França, né? Já falou do Boulos com a Marta Suplicy. Eu falei antes do intervalo também do Tarcísio politicamente. Tarcísio de Freitas, ele parece um político, não vamos dizer que seja um político de uma nota só, mas a nota predominante do discurso do Tarcísio é a privatização. Agora ele é contra a Enel, que é a concessionária da privatização do serviço de energia elétrica, apesar de que, nesse momento, depois de tanto problema, acho que não tem ninguém que defenda a Enel, nem o porta-voz da Enel, não é, Edson? Aí não tem, né? É indefensável. Agora, fica essa incoerência, né? Ele está criticando uma concessionária que ganhou um serviço que era público e vai fazer o inverso com a Sabesp. Fica uma incoerência, pelo menos me parece que é bem incoerente esse posicionamento nesse caso do governador. E se a Enel decidir participar da licitação de... Na verdade, eu não defino a Sabesp, o processo, como privatização. Eu digo que é venda do controle acionário, não é isso, Edson? Mas praticamente, em resumo, dá no mesmo, né? Só muda o nome. Porque a Sabesp tem ações no mercado, inclusive na Bolsa de Nova York. Mas ela já não é uma estatal. Mas por enquanto quem tem controle do governo. Quem tem o controle é o governo do Estado que vai abrir mão do controle. Nesse processo, sim, né? Então. Abrir mão do controle. Depois, se der ruim, vai reclamar? É isso? Como deu ruim no Rio de Janeiro. Deu ruim em vários lugares, né? No mundo, né? Sim. Então,
estatizando. Se você fosse o governador, você aceitaria a Enel participando da licitação da Sabesp? Olha, Paulo, eu acho que se eu fosse governador, a primeira coisa que eu faria seria um intensivão para entender o Estado. Está faltando um pouco para o governador. O governador venceu a eleição, só que ele precisa aprender a governar. A percepção que eu tenho é que ele delega demais aos seus secretários e aí ele descobre que o secretário fez uma babaca, uma babaquice, fez uma porcaria, e aí ele volta atrás e tá toda hora, ele vai dar um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás. Eu acho que o governador precisa entender o que é São Paulo. Ele não entendeu o que é São Paulo. Ele não sabe o que é São Paulo, não é um estado como outro qualquer. E ele sempre será refém do seu governo se ele não entender o estado e não souber colocar na mesa aquilo que ele quer. Até agora, eu não entendi quem é Tarcísio de Freitas. O Opinião para o intervalo bem rapidinho. Na volta a gente vai falar de chuva, né? O que tem acontecido em todos os últimos anos, invariavelmente no Brasil, é chuva forte e tragédia. 2024 não está sendo diferente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, com Edson Carpentieri, jornalista, com Marcelo Pavão, também jornalista, advogado, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Pavão, a Polícia Civil desmantelou, prendeu uma quadrilha extremamente organizada em Santos que vendia anabolizantes baseados em testosterona, extrato de canabidiol, remédios para emagrecer, muitos remédios proibidos, com a validade vencida, mas que tinham um esquema extremamente organizado. Foram feitas 11 prisões na segunda-feira. Então, Paulo, eu queria começar o comentário primeiro elogiando a polícia, né? Mais uma vez, a gente tem uma prova de que as nossas polícias, quando elas têm inteligência, quando há investimento na inteligência, quando é dado tempo para eles investigarem, eles chegam lá. Segunda observação que eu faço é que esse tipo de esquema de remédios adulterados, de vencimento, ele só existe porque há comprador. Então, existe a receptação e a gente sabe que isso é aberto nas academias. Você entra em qualquer academia do dia ou da noite, você tem professor, você tem instrutor, personal trainer, sempre lá vendendo e as pessoas saindo com seus tubinhos na mão. Terceira observação, basta entrar em qualquer site de informação do Brasil ou de fora e a gente vai ver o aumento do noticiamento de pessoas que estão morrendo. Outro dia morreu um personal trainer, 31 anos, e a gente vê, são remédios adulterados, com data de validade rasgada, adulterada. Isso é muito perigoso. Agora, o quarto e principal problema, a gente precisa atualizar a legislação, porque hoje esse crime está crescendo, porque se você pega, é um delito menor, a receptação é um delito menor. É por isso que muita gente morre perdendo o celular, porque é apenas um crime de receptação. Se você pegar o remédio adulterado, é só a receptação. Então é um crime menor que com uma cesta básica, com um salário mínimo, você se livra. Então a gente precisa incriminar o receptador, principalmente, ele é muito mais responsável, porque ele é que movimenta o mercado. Então se você dá uma punição exemplar para o receptador, você começa a coibir isso. Agora, a gente precisa, cada um na sua casa, se você tem alguém que faz musculação e vem com seus tubinhos, com certeza é produto desse tipo de quadrilha. Então a gente fica em casa achando, não, eu não faço nada de errado. Quando se compra isso, está se incentivando o crime, está se incentivando a morte. Tem gente morrendo, tem gente que mata para pegar esses remédios. Então a gente precisa cortar essa cadeia. Mesma coisa que foi feito com o aplicativo do celular. Você denuncia, você bloqueia, é um pedaço de metal que você tem no bolso. Se a gente começar a denunciar tanto quanto crimes contra a mulher, os assédios, a receptação de remédios, a gente vai começar a quebrar essa cadeia. Edson, faz alguns anos eu li uma pesquisa feita com atletas de ponta, 70% deles, 7 em cada 10,
aceitavam os prejuízos, os danos para a saúde trazidos pelos anabolizantes para conseguir os resultados no momento atual da vida. Então nós vemos Os efeitos colaterais são terríveis. Nós vemos uma época que o visual, a aparência é fundamental, né, em detrimento até da saúde. Então eu acho que seria o momento de uma grande campanha de esclarecimento, de informação, de alerta dos riscos, né, Paulo? É como o cigarro, foi feito com cigarro, mostrando que cigarro mata, que cigarro dá câncer. E o número de fumantes foi reduzido. Foi reduzindo. Como é que resolveu? Melhorou? Como é que avançou? Com campanhas de informação. Proibição também, né, em locais públicos. Eu fechados, acho que, né? então, essas campanhas, a ação, mostrar nessa questão da quadrilha presa. Dá até medo, porque amanhã vão ser soltos. Nossa justiça hoje está assustadoramente geradora da impunidade, com algumas exceções. O que a gente vê hoje? Você vê, até o André do Rep foi solto por um ministro Supremo Tribunal. Quer dizer, o bandido que foi preso na Bolívia, extraditado para o Brasil, um criminoso violento, chegou no Brasil, no mesmo dia foi solto por uma desembargadora. Então, por quê? No Rio de Janeiro, uma quadrilha foi presa num dia, no mesmo dia a juíza soltou, foram lá e mataram com 26 facadas um menino. Por quê? Não acontece nada com quem faz isso. Não está na hora de endurecer também, cobrar mais do Poder Judiciário? A polícia faz seu papel, como o Pavão enalteceu aqui, com toda razão. Fez o seu papel. Aí vai lá e o Judiciário solta no mesmo dia. É isso aí também nós temos que... Está na hora de tentar enquadrar o Judiciário. Olha, nós precisamos muito do Judiciário. Precisamos muito. Sem Judiciário não tem democracia. Agora nós precisamos de um Judiciário que seja respeitado. O Judiciário está perdendo a confiança da população por ações assim, de proteger bandido. Agora, o Judiciário, de maneira geral, ele cumpre leis. Muitas dessas decisões polêmicas são interpretação do juiz da lei, não é, Edson? Mas como? Soltar o André do Rep, um dos maiores traficantes do país, foi solto com base em quê? Esse que foi preso fora do país... Ele está condenado a 16 anos de cadeia. Foi um absurdo, foi a decisão de uma juíza substituta, não é? Mas desembargadora. Desembargadora substituta, né? Era o primeiro dia dela no cargo, Estava há 30 meses no cargo. 30 meses? Não, 30 dias, desculpa. Ela era início, né? Eu pensei até que era primeiro dia. Mas muitas dessas decisões esdrúxulas são por irregularidades processuais, são por irregularidades na prisão. Paulo, né? A legislação precisa ser mudada. Não é só a legislação, precisa ter mais bom senso também. O Pavão é advogado. Como é que você pode? O juiz pegou um criminoso, o cara já tinha cometido crime, assassinato. É preso com vários crimes. Inclusive assassinato de um agente penitenciário. Vários crimes. Aí você vai soltar esse cara dizendo que ele não representa perigo. Ele sai, nesse mesmo dia ele mata alguém, você foi conivente, pô. Aí o juiz tem que ser responsabilizado. Olha, o senhor soltou um bandido perigoso que foi lá e matou de novo. O senhor vai responder por esse crime. Como coautor. Isso cúmplice. Coloca isso na lei para você ver se o juiz vai ficar soltando bandido. Isso seria uma mudança importante na legislação. Só acrescendo ao que vocês estão falando, existe uma prática que é regular e Brasil afora, que é assim, com o processo judicial eletrônico, hoje é por assinatura, que está tudo feito no computador, o juiz assina. Existem inúmeros magistrados, muitos, que pegam a sua chave e entregam para o seu diretor de secretaria, para o seu chefe de cartório. Na verdade, quem está fazendo a coisa é o cartorário. E aqui, por exemplo, em Santos, nós temos pelo menos uns 2 ou 3 juízes que são considerados chatos. A pessoa fala, ih, caiu na vara do doutor tal, ele é muito chato. Por quê? Porque ele vê tudo. Então, hoje, concordando com o Edson também, porque tem a questão da lei, mas tem a questão do juiz. Tem a questão do promotor. O Edson falou em bom senso, né? Não, mas ele tem que pegar o processo, não é apenas assim, olha, tá nas condições, não. Ele tem que ver o contexto. Olha, o cara é o maior bandido do mundo, então eu não vou dar... Porque são armadilhas que a legislação atual dá e que a nossa sociedade acabamos caindo. Então, por exemplo, uma das coisas que precisava ser feita urgentemente é a total informatização dos cartórios criminais. Sabe por quê, gente? Porque os estados não se falam.
Então você pode ser um bandido internacional preso no Amapá, o Brasil não fica sabendo. Por quê? Porque é histórico que ninguém quer aparelhar as varas criminais. Por quê? E a gente já falou aqui, qual é o objetivo do advogado criminal? E eu não estou falando contra os advogados, mas qual que é o objetivo? É pensar uma nulidade lá na frente e falar, o processo todo é nulo. O processo todo está viciado. E todo mundo fica calado até o momento para falar isso. Esse é o objetivo, não é absolver, é anular, achar uma fraude, achar uma nulidade. Então a gente precisa incentivar hoje, com a legislação que a gente tem hoje, se todos os cartórios criminais, todos os tribunais criminais estiverem coligados pela informática, nós vamos ter menos disso. Porque o que aconteceu lá no Rio? Havia fraude na emissão do alvará. Por quê? A penitenciária não falava com o cartório. Então vinha por papel. Então, assim, enquanto a gente não colocar todos os cartórios numa mesma linha, nós vamos ter isso. Mas isso não é por acaso. Isso é uma ação muito bem pensada de quem quer anular os seus processos. Nós falamos antes do intervalo, queríamos comentar o que tem se repetido todo ano no Brasil nessa época, principalmente de janeiro, mas também fevereiro, março e até em outras épocas do ano. Chuva forte, talvez por mudanças climáticas, e tragédia, mortes. A gente, nesse momento, hoje tem alerta para chuva forte em Santa Catarina, houve mortes no Rio Grande do Sul, milhares de famílias sem energia elétrica, houve mortes também no Rio de Janeiro nessa semana. E a gente lembra, Edson, que em 2020, no dia 2 de março, foram 45 mortes aqui na Baixada Santista. 8 em Santos, 3 em São Vicente e 34 em Guarujá, não é? Aí eu vou te falar uma coisa, Paulo. Nós temos que divulgar que a Prefeitura de Santos, nesse caso específico, tem agido muito bem, tem investido pesado na prevenção, principalmente nos morros. Há mais de 30 anos. Nos morros. Há mais de 30 anos, todos os prefeitos têm entendido essa situação e têm investido na prevenção, porque senão, imagina se os morros... Tivemos grandes tragédias, mas em Santos a gente escapou de grandes tragédias nos últimos anos, graças a esse trabalho de prevenção. São Vicente e Guarujá também. Esse trabalho começa no final da década de 80, com a geóloga Cassandra Maroni Nunes, em Santos, né? E os prefeitos que vieram depois seguiram essa receita e realmente a gente vê tragédias muito grandes no Brasil. A Baixada Santista, Guarujá, São Vicente adotaram providências parecidas com as de Santos também, mas há 4 anos nós tivemos essa tragédia com 34 mortes em Guarujá e também mortes em São Vicente e Santos, né? Mas se não tivesse feito esses investimentos, multiplica por 10 o número de mortes. Que em outros lugares a gente tem visto isso todos os anos, né? No Rio Grande do Sul, alguns lugares do interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, nesse momento Rio de Janeiro, né, Paulo? Eu acho que o segredo, não existe reinvenção da roda. O que a ex-vereadora Cassandra Maroni Nunes fez, que quase 40 anos depois ainda dá seus resultados, significa que a gente não pode abrir mão de políticas públicas independente de quem é o gestor de plantão. É isso que a gente precisa mudar. A gente precisa... Então, por exemplo, está sendo feita uma obra em Santos. Troca o prefeito novo chega e fala, não quero mais fazer a obra. A gente tem que ter algum mecanismo que proíba o gestor da situação de paralisar aquilo que já começou. Porque a gente vê isso no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. Muda a gestão, eu não concordo, joga para o lado. Não, isso é dinheiro que foi jogado fora, isso tem que ir até o fim. É a mesma coisa dos morros. Porque, por exemplo, quando teve aquela tragédia lá de Petrópolis, de Teresópolis, o que saltou foi a informação de que prefeitos na década de 70 e 80 incentivaram a invasão daqueles terrenos, onde hoje estavam morrendo pessoas. Então, assim, toda ação, ela estabelece uma reação. A gente precisa começar a colocar na pauta políticas públicas continuadas, como essa dos morros, Paulo. Uma notícia de hoje é a remoção de barracos que foi em área de invasão em Praia Grande, né?
Então, isso é um outro problema, né, Paulo? Nós temos que... Porque essa invasão normalmente vai gerar, muitas vezes é em local de risco e vai gerar as tragédias depois, né? Tem que ter políticas que... Primeiro, são duas coisas, políticas que impeçam invasão e políticas de construção de imóveis habitacionais para a população mais carente. São duas vertentes aí que têm que ser atendidas e geralmente não são, né? O BNH, o Banco Nacional da Habitação, ele teve falência, né? Ele quebrou. Sim. No começo da década de 80, faz 40 anos. Houve algumas iniciativas, pipocaram algumas iniciativas, como a da CDH1 em São Paulo, o Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas não caracteriza uma política nacional de habitação, né? Não, de jeito nenhum. E nós temos exemplos aqui no interior de São Paulo, nós temos diversos municípios, me foge o nome dos municípios, mas o sistema de mutirão que foi feito pelo Mário Covas em São Paulo quando foi prefeito, se não me engano na década de 80, a questão não precisa ser tudo do dinheiro público. O morador, vamos então definir quem vai ser, você vai ajudar a construir sua casa, você vai ajudar a fazer o mínimo, a prefeitura, o governo do estado, eles vão dar engenheiros, material, mas nós vamos ter participação. Isso ajuda a zeladoria, porque se você ajuda a construir sua casa, você vai ajudar a protegê-la. Então, se você envolve a comunidade nessa reconstrução, é muito importante. O que a gente não pode esquecer é que toda vez que tem, por exemplo, teve agora recentemente um incêndio aqui na Zona Noroeste, aqui numa comunidade. Durante o incêndio já tinha caminhão de político entregando madeira e fazendo questão, olha, esse aqui é do fulano, esse aqui é da Beltrana. Na hora já entregando. Então, sabe, a gente não pode isentar as nossas responsabilidades. Nós precisamos assumir. E se você ajuda a construir a sua casa, você ajuda a protegê-la. Sempre foi assim, desde a época da antiguidade, desde a época das cavernas. O homem neandertal protegia a sua caverna. Se você ajuda. Então vamos começar a fazer mutirão, dividir responsabilidade, fazer a zeladoria da sua rua. Então fica aquele mato assim na frente da casa, o cara fica, olha, já liguei 82 vezes para a prefeitura tirar esse mato. Por que você não vai lá e tira o matinho da sua casa? Por que você não ajuda a sua cidade? Mas não, é todo mundo assim, agora é a prefeitura que faz, é o governo que faz. É tudo joga para cima, é a ordem do joga para cima. Vamos participar da nossa vida. Agora, o investimento em habitação, ele movimenta toda a economia, né? Porque tem a indústria dos materiais de construção, depois tem o azulejo, tem a linha branca, tem as cerâmicas, tem a telha, tem a madeira, o ferro, tem a mão de obra menos qualificada que busca emprego. Então, o investimento bem planejado em habitação pode alavancar a retomada de crescimentos maiores do PIB, do Produto Interno Bruto, do que o que a gente tem visto nos últimos anos. Terminamos a opinião agradecendo a presença do Edson Carpentieri aqui. A gente ainda chama você de bebê diabo, não? Eu chamo, Paulo, mas eu quero te dar uma sugestão, que você volte a fazer o programa com camisa polo, pelo menos no verão, ficou bem mais jovial, viu? Marcelo Pavon, a gente agradece também. Foi para combinar com vocês, né, que eu fiz Foi, com camisa polo. Ou lembra do Leão da Montanha, a saída estratégica? Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.